Então, gente, mais um curso aqui jurídico policial em casa, né? Processo penal. Vamos dar início ao inquérito policial, né? Vimos lá uma prévia do inquérito e agora vamos pegar o inquérito policial aqui em si e resolver as questões da banca 7. Então, o inquérito policial, ele poderá ser instaurado de ofício pela autoridade policial. Então, aqui nós temos a primeira informação, né? Que o inquérito policial poderá ser instaurado, o quê? De ofício. O inquérito policial poderá ser instaurado de ofício pela autoridade policial, você delegado, nos crimes o quê? Perseguíveis por ação penal pública incondicionada. Então, o inquérito policial ele só pode ser instaurado de ofício pelo delegado nos crimes de ação penal pública incondicionada. Então, somente nos crimes de ação penal pública incondicionada que o delegado pode instaurar o inquérito de ofício. Seguindo. Nos crimes de ação pública incondicionada, o inquérito policial será indiciado de ofício pela autoridade policial, está lá no artigo 5º, inciso 1º do Código de Processo Penal. Então, a ação pública incondicionada, nos crimes de ação pública incondicionada, o inquérito policial será instaurado pelo delegado de ofício. É perfeitamente possível a instauração de inquérito policial para apurar a prática de crimes de ação penal privada. Beleza. Não se pode confundir crime de ação penal privada com infrações de menor potencial ofensivo, vez que estas, sim, em regra, são procedidas por termo circunstanciado. Então, o que ele está falando aqui, né? Que é possível a instauração do inquérito policial para apurar o quê? A prática de crime de ação penal privada. Não se pode confundir o crime de ação penal privada com as infrações de menor potencial ofensivo, vez que estas, sim, em regra, são procedidas pelo quê? Pelo termo circunstanciado. Então, assim no termo circunstanciado, né, nas infrações de menor potencial ofensivo. Então, é perfeitamente possível a instauração de inquérito policial para apurar a prática de crimes de ação penal privada. Então, a instauração de inquérito policial para a prática de crimes de ação penal privada, ela é o quê? Possível. Não se pode confundir crime de ação penal privada com as infrações de menor potencial ofensivo, vez que estas sim são procedidas pelo quê? Pelo termo circunstanciado. Então, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei, né? A Lei do Juizado Especial Criminal, Lei 9.099, as contravenções penais, né? Que é o crime anão, e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Então, consideram infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei, Lei 9.099, Juizado Especial Criminal, as contravenções penais, né, o famoso crime anão, e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. O despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o chefe de polícia. Então, ó, do despacho que indeferir o requerimento de quê? De abertura do inquérito. Você vai lá abrir um inquérito. O delegado foi lá e indeferiu. Você pode mandar um recurso para o chefe de polícia. Cabe um recurso para o chefe de polícia. Então, do despacho que indeferiu o requerimento da abertura do inquérito policial, caberá recurso para o chefe de polícia. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá, sem ela, ser iniciado. Então, na ação penal pública condicionada à representação, para instaurar o inquérito, precisa do indiciado para propor, né, para dar seguimento ao inquérito. Então, o inquérito nos crimes de ação pública condicionada, né, que depende de representação, não poderá, sem ela, ser iniciado. Artigo 5º, parágrafo 4º do CPP. O inquérito, ele é o quê? Ele é dispensável. O inquérito, ele é dispensável. Beleza, ele é dispensável. Para o oferecimento da denúncia, ele é dispensável, sempre que existirem elementos que deem justa causa à ação penal. Se o Ministério Público já tem ali toda a materialidade e indícios de autoria, ela pode simplesmente dispensar o inquérito. Mas aí, né, como você está fazendo prova para um cargo policial, você vai dar o seu entendimento numa questão discursiva que o inquérito é dispensável. Porém, ele é importantíssimo, ele é essencial para corroborar a materialidade e indícios de autoria. Mesmo ele sendo dispensável, ele é fundamental
para a realização de novas provas. Então, você vai colocar o inquérito como dispensável, mas ao mesmo tempo como indispensável na sua prova discursiva, em caso de prova discursiva de policial. Beleza? Então, é um ponto-chave numa questão discursiva. Ele é dispensável para o oferecimento da denúncia, sempre que existirem elementos que deem justa causa à ação penal. Mas numa questão discursiva você pode colocar, é dispensável, entretanto, ele é essencial para corroborar novas provas, indícios de autoria e materialidade, e aí você vai colocando seu conhecimento, todo que você estudou aí na questão. Mas é fundamental que ele é dispensável, mas ele é essencial para corroborar o surgimento de novas provas, assim como a materialidade e indícios de autoria. Mesmo nos crimes de ação penal privada, é cabível a instauração do inquérito. Então, mesmo nos crimes de ação penal privada, é cabível a instauração de inquérito policial. Uma ação penal privada, cabe sim inquérito policial, conforme o requerimento da pessoa que tem a qualidade para fazer. Então, a pessoa vai fazer um requerimento na delegacia e dali vai se instaurar o inquérito, mesmo a ação sendo privada. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de uma infração penal em que caiba ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicar à autoridade policial e esta vai verificar a procedência das informações, a famosa VPI, e mandará instaurar o inquérito policial. Então, qualquer pessoa do povo que tiver o conhecimento da existência de uma infração penal em que caiba a ação penal pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicar à autoridade policial, está cometendo um delito ali naquela casa. Um feminicídio, que hoje em dia ela é o quê? Ela é uma ação penal pública, né? Antes era privada, agora é uma ação penal pública. A polícia vai lá verificar a procedência das informações e manda instaurar um inquérito policial. Depois de verificada a procedência das informações que poderá ser instaurado o inquérito policial, poderá ser de forma verbal ou por escrito. Depois de verificada a procedência das informações. Ulisses, eu posso instaurar um inquérito somente com a comunicação verbal por escrito? Em regra, não. Em regra, a polícia precisa fazer a verificação da procedência da informação. Mas há, por escrito, por exemplo, um sequestro, que a pessoa escreve uma carta, a pessoa foi sequestrada, tal, quero tanto, tal. É uma forma de quê? De instaurar um inquérito direto. Mas, em regra, precisa sim, para instaurar um inquérito, uma VPI, precisa da VPI, precisa da verificação da procedência da informação. Não pode instaurar um inquérito direto. Depois de verificada a procedência da informação, poderá ser instaurado um inquérito policial. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. Então está aqui os requisitos, né? Você, como policial, né, tomou conhecimento da prática da infração penal, o que você deve fazer? Vai se dirigir ao local, providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas, até a chegada de quem? Dos peritos. Então é importante. Você, como agente, como delegado, você vai chegar até o local e vai resguardar o local até a chegada dos peritos. Feito isso, passo 2. Você vai apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. O perito criminal liberou a cena do crime, você vai lá e recolhe todos os objetos, todas as provas necessárias. 3. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Câmera, depoimento e por aí vai. E ouvir o ofendido, é claro, se estiver vivo. Ouvir o indiciado, com observância no que for aplicável, de acordo com a confissão, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. O valor da confissão do acusado se aferirá pelos critérios adotados para outros elementos de prova, e para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre elas existe compatibilidade e concordância. Então, o valor da confissão
Lembrando que o valor da confissão, ela não, o quê? Ela não extrai o exame de corpo de delito, beleza? Ela não extrai o exame de corpo de delito. Se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de provas e para sua apreciação, porque antes a confissão era a prova principal, né? A pessoa confessava, encerrava o processo, condenava a pessoa. Hoje em dia não. A pessoa confessou, precisa toda a corroboração de outras provas para quê? Para fazer a compatibilidade, ver se bate ou não com a confissão dela. Por quê? Já dei um exemplo, né? Um garoto cometeu um crime, 18 anos, pegou 30 anos de cadeia, o pai lá já com 60, 70 anos, né? Teve filho, né? Já tarde, e confessou o crime no lugar do filho, né? Porque o filho tem a vida toda, né? Então confessou o crime. Então o senhorzinho foi preso e o filho ficou solto lá fazendo besteira. E o senhorzinho inocente na cadeia. Por isso que o valor da confissão, ela não afasta a prova de exame de corpo de delito, nem outros elementos de provas. O silêncio do acusado não importará a confissão. O silêncio do acusado não importará a confissão. É aquela famosa frase, né? Quem cala consente. Se ele está calado, porque foi ele que cometeu. Não é assim que funciona. O silêncio do acusado não importará a confissão. E também não poderá constituir um elemento para a formação de convencimento do juiz. Se o juiz está em dúvida, pelo princípio do indúbio pro réu, ele deve o quê? Inocentar por insuficiência de prova. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termos nos autos. Então, a confissão feita fora do interrogatório será tomada por termos nos autos. Caso o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado no termo. A confissão será o quê? Será divisível e ela será o quê? Retratável. A confissão será divisível, retratável. Ela pode se dividir e o cara pode se retratar. Ah, não foi fulano não, foi Beltrano. Ah, não foi muito bem assim não. Ah, não foi ele não. Me enganei. Ele pode se retratar. Sem prejuízo do livre convencimento do juízo, fundado no quê? No exame de provas em conjunto. Por quê? O camarada pode estar ameaçado, né? E pode dizer que não foi o fulaninho. Ah, não foi ele não. Por quê? Porque teve uma outra pessoa que ameaçou ele. Se você confessar, vai te pegar depois. Só que o juiz tem todo o convencimento de outras provas. Não basta ele somente se retratar. Proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e acariações. Então vai proceder o quê? Reconhecimento de pessoas, coisas e acariações. Você é como agente de polícia, né? Você vai proceder ao reconhecimento de pessoas, de coisas e acariações. Determinar, se for o caso, que se proceda ao exame de corpo de delito. Então aqui, o exame de corpo de delito. E quaisquer outras perícias. Vai proceder ao exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias. Ordenar a identificação do indiciado. Vai ordenar a identificação do indiciado pelo processo o quê? Datiloscópico, se possível, e fazer juntar os autos à sua folha de antecedentes criminais, a famosa FAC. Vai averiguar a vida pregressa do indiciado, né? Então você vai averiguar todo o histórico dele anterior, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude de estado de ânimo, antes e depois do crime e durante ele. Ah, fui eu mesmo, não sei o que, não tenho remorso. Averigua. E quaisquer outros elementos que contribuem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Colher informações sobre a existência de filhos. Por que isso? Porque mora ele e o filho. O cara comete o crime e foi preso. A criança está sozinha em casa. Então a autoridade policial precisa saber se tem existência de filhos. A sua idade e se possui alguma deficiência. E o nome do contato do eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Lembra lá do caso da Marielle, do motorista, né? Que teve a reprodução simulada lá, né? A cariação, para os policiais entenderem, né, a circunstância dos fatos. Então pode fazer o quê? A possibilidade de haver infração de ser praticada de determinado modo,
a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos. Havendo prisão em flagrante, será observado, verificando o artigo 301 do CPP, qualquer do povo. Então, aqui não há prisão em flagrante. Então, qualquer do povo poderá fazer a prisão em flagrante. As autoridades policiais também. Seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Qualquer do povo poderá prender em flagrante. Também as autoridades policiais e seus agentes. Prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. O qualquer do povo, olha aí, poderá. Então, poderá. Se o cara pode prender, poderá. Beleza? Agora, as autoridades policiais e os seus agentes deverão. Então, você vê aqui, né, que o verbo muda, né? Qualquer do povo poderá, né? Facultado. As autoridades policiais e seus agentes deverão. Ou seja, é um dever de prender em flagrante delito. Considera-se flagrante delito quem está cometendo a infração penal. O cara está ali cometendo infração penal policial, viu? Perdeu, está preso. Acabou de cometer. Então, o cara acabou de cometer o delito. Aquele cidadão viu e falou para o policial, ó, o cara ali está correndo, acabou de assaltar ali. Flagrante delito. Então, considera-se flagrante delito quem, né, está cometendo a infração penal, acabou de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa do povo, em situação que faça presumir ser o autor da infração. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ele autor da infração. Então tá lá, né? Ele roubou uma casa, tá com os objetos no carrinho de mão e o dono da casa aciona a polícia. A viatura passa e vê o carrinho de mão cheio de coisas de eletrodoméstico, televisão e pega ele flagrante. É encontrado logo depois com os instrumentos, armas, objetos que façam presumir se ele é o autor da infração. Nas infrações permanentes, entende-se que o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Então, o crime de infração permanente, gente, ele é muito importante. Ele tira a regra total em várias coisas. Nas infrações permanentes, o agente ele pode adentrar na casa do infrator sem uma autorização, sem uma ordem judicial. Por quê? É um crime permanente. Se é um crime permanente de drogas ali, ele pode entrar e dar o flagrante ali no indivíduo. Então, nas infrações permanentes, entende-se que o agente, em flagrante delito, enquanto não cessar a permanência, ele vai estar o quê? Em flagrante. Beleza? Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e o recibo de entrega do preso. Então, ó, foi apresentado o preso à autoridade competente. O policial militar foi lá e tá aqui, ó, é teu, 157. Ouvirá o quê? O condutor e colherá, desde logo que a sua assinatura, entregando que a este o quê? A cópia do termo e o recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva de testemunhas que acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva sua respectiva assinatura, lavrando auto de prisão em flagrante à autoridade final do auto. Resultando das respostas fundadas à suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolher a prisão. Resultando das respostas fundadas à suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolher a prisão, exceto nos casos de livrar-se solto ou de prestar fiança. Então, se o delegado vai ver, né? Não. Se é caso de ficar solto ou se é caso de fiança. E prosseguirá nos autos de inquérito o processo,
se para isso for competente. Se não for, enviará os autos à autoridade que o seja. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante. A falta de testemunhas da infração não vai impedir o quê? O auto de prisão em flagrante. Mas nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença do acusado. Da lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá constar a informação sobre a existência de filhos. Então, da lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá constar a informação da existência de filhos. Então, fez o quê? Teve um APF ali, né? Lavrou o APF. Deverá ter na informação que se tem filho ou não, sua idade, se possui alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados. Na falta ou impedimento do escrivão. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado compromisso legal. Então, na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade policial, delegado, lavrará o auto, depois de prestado compromisso legal. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao quem? Ao juiz competente, ao Ministério Público, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz, ao Ministério Público, família do preso ou à pessoa por ele indicada. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o APF, o auto de prisão em flagrante. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. Caso o autuado não informe o nome do seu advogado, uma cópia será entregue à Defensoria Pública. Se ele não constituir um advogado, o juiz comunicará dando uma cópia à Defensoria Pública. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, nota de recibo, a nota de culpa. Então, no mesmo prazo, em 24 horas, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e o das testemunhas. Então, no mesmo prazo de 24 horas, será entregue ao preso mediante recibo a nota de culpa. Será entregue a ele uma nota de culpa pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor que o prendeu e os das testemunhas. Eu acho errado o nome da testemunha, mas... Quando o fato for praticado em presença da autoridade, quando o fato for praticado na tua presença, você, ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que o fizeram preso e os depoimentos das testemunhas. Quando o fato for praticado em presença da autoridade, ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, está preso por isso, por isso, por isso, as declarações que fizeram o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas, remetido imediatamente no prazo de 24 horas ao juiz que couber, a quem couber tomar conhecimento do fato delicioso, que é o Ministério Público, né? A família e por ele indicado, se não for a autoridade que houver presidido o auto. Então, ao juiz a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não for a autoridade que houver presidido o auto. Não havendo autoridade no lugar em que se estiver efetuada a prisão, o preso será logo apresentado no lugar mais próximo. Então não tem prisão, não tem um juiz competente ali para
fazer o quê? Então não tem um juiz competente ali para quê? Para poder avaliar o auto de prisão em flagrante. Então o preso será logo apresentado ao lugar mais próximo. Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade, depois de lavrado o auto de prisão em flagrante. Se o réu ficar solto, deverá ser posto em liberdade, depois de quê? De lavrado o auto de prisão em flagrante. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente 1. Relaxar a prisão ilegal. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente relaxar a prisão ilegal. Se a prisão for ilegal, o juiz imediatamente vai relaxar. 2. Converter a prisão em flagrante em preventiva. Ele vai converter a prisão em flagrante em preventiva. O quê? Ele foi preso em flagrante. Converter em preventiva, vai ficar mais um tempinho lá. Quando presente os requisitos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal. Se relevarem inadequados ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Se é necessário manter a prisão preventiva, vai ser necessária a prisão preventiva. Se, por exemplo, igual teve aí, né, o nosso ex-prefeito, né, Marcelo Crivella, ele estava numa prisão domiciliar com a tornozeleira eletrônica, mas depois foi levado para a prisão preventiva e depois voltou para casa. Então, presente requisitos constantes se revelarem inadequados ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, que é o que? A prisão domiciliar junto com a tornozeleira eletrônica. Se for ineficaz, prisão preventiva. Conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato nas condições constantes do inciso 1 a 3 do 23, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória. Que lá são no Código Penal, artigo 23 do Código Penal, né, nos casos de excludente lá. Conceder ao acusado liberdade provisória mediante um termo de comparecimento a todos os atos processuais sob pena de revogação. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Não há crime quando o agente, então, não há crime. Está dizendo o quê? Que não há crime. Não há crime quando ele pratica esses três atos aqui: estado de necessidade, legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal no exercício regular da função. Conceito de inquérito policial vai ficar para a próxima aula. Para você que gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like. Sai daí não. É só tomar uma água e eu volto já.